Bom dia turma do sexto ano. Espero que todos vocês estejam bem, todos e todas, nesse momento aí de isolamento, nessa quarentena. Hoje a aula vai ser aqui pela internet, né, nesse modo online, porque a gente precisou fazer essas adaptações em virtude desse momento que a gente está passando, né, pessoal? Que é muito importante que todos nós fiquemos isolados, que a gente mantenha a quarentena, para que o vírus não continue se espalhando, né? Então, a escola pensando nisso, né, e todas as autoridades da educação estão pensando em criar formas de fazer com que as aulas continuem. E é claro que a gente tem o recurso maravilhoso da internet e a gente vai usar esse recurso para fazer com que as aulas continuem, a gente não perca muito tempo, né, interrompendo as aulas durante muitos meses. A gente não sabe durante quanto tempo isso vai permanecer. E falando em tempo, é justamente esse o tema da aula de hoje, galera. Já vou colocar aqui, ó. Olha lá. A frase que eu coloquei aí já de cara para você: a história, a ciência dos homens no tempo. Não é isso que a gente está falando de tempo. Hoje, gente, a gente está começando o terceiro capítulo do seu livro, que é intitulado Os Primórdios da Humanidade. A gente vai entender como que a gente dividiu esse tempo para a gente poder estudar ele, né? A gente já não sabe que a história é a ciência, que as transformações que existiram na sociedade, né, as mudanças que aconteceram, as ações dos seres humanos, como que eles transformaram a natureza, como que eles mudaram o mundo, não é isso? É a história que a gente está estudando. Mas para que a gente estude isso que aconteceu, para facilitar esse estudo, a gente costuma dividir os marcos cronológicos, né, a linha do tempo. Então a gente diz que existiram idades, eras, períodos históricos, tá? Nesses períodos que ocorreram transformações. A gente divide esses períodos nessa linha do tempo e a gente vai entender como que a gente consegue fazer isso hoje. Mas aí de cara eu já coloco aí para você, ó, a história é a ciência dos homens no tempo. Quem disse isso não fui eu, galera. Quem disse isso foi esse sujeito aqui, ó, o Mark Bloch, gente. Mark Bloch, um historiador, nasceu lá em 1886, lá no século XIX, galera. Século retrasado, tá? Viveu até 1944. Você, né, que é do sexto ano, você ainda não viu algumas coisas, por exemplo, como a Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que você já deve ter ouvido falar, né? Tem jogos, inclusive, que tratam sobre esse assunto. Battlefield, né? Enfim, o único que vem na minha cabeça agora é esse, Battlefield. Mas tem outros aí também. Jogos de FPS, que o ambiente é lá na Segunda Guerra Mundial. O Mark Bloch, ele viveu nesse período. Ele era um francês, ele era judeu. E na Segunda Guerra Mundial, os judeus eram perseguidos, né? Ele foi perseguido também. E acabou morrendo, ele foi torturado na cadeia e morreu. Mas antes de morrer, ele escreveu um livro pra gente chamado Apologia da História, porque ele, como historiador, pensava nessa questão do tempo, e ele cunhou essa frase aí: a história é a ciência dos homens no tempo. E aí de cara, a gente já pode pensar nessa mesma frase para questionar essa frase. Em que sentido? No sentido de que o Mark Bloch, ele fala de um momento em que, quando você diz que é a ciência dos homens no tempo, ele está se referindo a todos os seres humanos, inclusive as mulheres também, galera. Então é isso que eu queria colocar aqui de cara para você, tá? Hoje em dia a gente sabe, quando a gente fala assim, a história dos homens, a história, né, a idade dos homens, a gente entende, é lógico, que também tiveram mulheres aí fazendo essa história, beleza, gente? Se a história é a ciência dos homens e das mulheres no tempo, né? Que tempo é esse? A gente já viu isso nas primeiras aulas. A gente teve aquelas discussões sobre o que é o tempo, afinal de contas. E aí a gente começa a entender por que a gente começou a dividir o tempo, por que a gente começou a tentar medir o tempo também. Ah lá, ao viver em sociedade, o ser humano sentiu a necessidade de dividir e medir o tempo. Por que ele sentiu essa necessidade, gente? Preste atenção, ó. Dá um exemplo para vocês aqui, que é o exemplo do plantio e da colheita. Lembrando, galera, que a revolução agrícola, que a gente vai estudar nas próximas aulas, né, quando o ser humano deixou de ser nômade, deixou de ser caçador e coletor e passou a plantar,
Essa foi uma das primeiras revoluções da história da humanidade. Foi uma das primeiras coisas que mudaram e que fizeram com que todo o resto mudasse por consequência, porque é uma coisa muito importante. Quando o ser humano aprendeu a plantar, ele conseguiu ficar parado no mesmo lugar, né? Ele conseguiu se sedentarizar, não era mais nômade agora. E aí, o que isso tem a ver com o tempo, né? Pensa bem, ó. Aqui eu botei uma foto para você de uma planta aí qualquer que está crescendo. Vamos imaginar, não sei se é essa planta, porque eu não tenho esses conhecimentos, eu peguei aleatoriamente essa foto na internet, mas vamos imaginar que essa planta seja o trigo. Você consegue ver aí, ó, nessa imagem, que tem um lado que está terra, né? A terra não tem nada, não tem verde, não tem... Ó, esse lado aqui, eu vou botar com o mouse aqui para facilitar. Tem esse lado aqui que tem a terra, tem esse lado aqui que já tem as graminhas pequenas, e tem esse lado aqui que já está tudo florido, tudo germinado, galera. O ser humano, quando ele começou a aprender a fazer esse tipo de coisa aí, quando ele começou a se tornar sedentário, a fazer agricultura, né, a plantar coisas para ele mesmo comer depois, ele teve que aprender então quanto tempo que demora para o trigo germinar, né? Ele tinha que saber, se ele jogasse a sementinha do trigo naquela terra ali hoje, quanto tempo ia demorar para o trigo germinar. Só que aí naquela época, galera, não tinha relógio, né? Não tinha alarme, não tinha cronômetro, não tinha nem internet, não tinha computador, não tinha nada, gente, não tinha nada. Como é que ele ia medir o tempo então, gente? Olha que loucura, como é que ele ia medir o tempo sem relógio? Galera, a gente ia confiar em certas coisas que a gente vê acontecendo todos os dias. Todo santo dia acontecem essas coisas. E é muito fiel, porque a gente nasce e a gente vai morrer e todo dia essas coisas estão acontecendo. Que coisas são essas aí pra gente começar a entender como que a gente vai medir o tempo, galera? Por exemplo, o nascer do sol. Ah lá, ó. Será que quanto tempo demora para o trigo germinar? 5 nasceres do sol, né? Ou seja, eu acordei hoje e vi o sol nascer. Eu sei, por mais que não tenha relógio, por mais que não tenha calendário, nada me avisando, eu sei que porque eu nasci hoje, eu vi o sol nascer, se eu estiver vivo amanhã, eu vou ver o sol nascer de novo, porque é isso que acontece, ele nasce, o sol nasce, né? O cara que está lá na idade antiga, lá na pré-história, ele estava virando sedentário, né? Ele estava começando a aprender a plantar as coisas, ele não tinha relógio, não tinha nada, mas ele acordava todo dia e viu o sol nascer. E ele plantou o trigo ali hoje, quando o sol nasceu, na hora do sol nascendo, na hora do sol nascente. E ele já sabe que aquela plantinha vai crescer em algum momento. Então, juntando as duas coisas, ele pode perceber assim: plantei hoje, o sol nasceu 5 vezes, está grande, já germinou. Olha aí, 5 vezes o sol nascendo é o tempo que demora para o trigo germinar. Estou perguntando, tá? Não sei se é isso não, mas é uma dúvida, é uma questão que ele começou a ter e que fez ele começar a pensar em medir o tempo. Ah lá, outra hipótese, será que é um ciclo completo da Lua? De noite não tem sol, mas tem a Lua, gente. E a gente sabe, a gente olha para a Lua toda noite e vê. A Lua às vezes está minguante, a Lua às vezes está crescente, a Lua às vezes está cheia, às vezes está nova. Então a Lua tem fases, essas fases têm um tempo certinho de duração, elas duram um tempo certo, elas sempre se repetem, sempre se repetem. Então imagina só, o cara que não tem relógio, não tem calendário, não tem internet, não tem nada, mas ele tem a Lua, ele tem o Sol, e essas coisas estão lá, se repetindo, tem uma certa duração, tem um certo tic-tac, entende? É isso, é quando ele vai começar a medir o tempo, galera. Então, vamos dar sequência aí, ó. Mas que tempo é esse então que ele consegue ver, que a gente consegue ver pelas coisas? É o tempo físico ou cronológico? Como que a gente vê esse tempo? A duração dos fenômenos de fácil observação, galera. Fenômenos de fácil observação. Que fenômenos são esses? O nascer do sol no horizonte, né? As fases da lua, não é isso? A posição do sol no céu, gente. Isso é muito interessante porque talvez vocês nem tenham percebido isso ainda. Mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês, ó. O sol, galera, todo ano, o sol, durante um dia do ano, esse dia no verão, o sol vai aparecer no ponto mais alto do céu, galera. É o dia mais longo do ano, gente. Esse dia acontece aqui no Brasil, ele acontece no verão. É o dia que o sol está no ponto mais alto. E eu digo isso porque a gente não percebe esse movimento, mas
o Sol, né, ao longo do ano, ele vai nascendo cada dia num lugar um pouco mais diferente. Ele vai mudando o lugar de nascimento dele, né, pela nossa perspectiva, né? A gente vai vendo o céu e o Sol está lá nascendo cada dia um pouquinho mais para o lado. Até um dia que ele vai fazer uma curva bem no meio do céu, né, durante o dia, porque a gente vê isso, a gente vê o Sol nascendo, ele vai subindo, e aí chega o meio-dia e depois ele começa a descer, não é isso que ele faz? E aí tem um dia no verão que esse meio-dia ele vai estar lá em cima, lá no meio, é o ponto mais alto do céu. Então isso acontece uma vez por ano só e sempre se repete, chama solstício de verão, posição do Sol no céu. E lógico, o próprio dia é a própria noite, né? Só um detalhe, galera, é lógico que eu vou até falar mais à frente com vocês, mas o Sol não se movimenta, né? A gente sabe que é a Terra que vai rodando em volta do Sol. Lembra disso, galera? Mas é só para você entender que um dia do ano você vai ver o Sol lá em cima, no ponto mais alto do céu, tá? Vamos lá, gente, vamos continuar aí, ó. Vamos pensar. O cara, né, ele pensou que o trigo poderia demorar 5 nasceres do Sol, né? 5 nasceres do Sol. Olha lá. Então, ele pensou assim: se o trigo demora 5 nasceres do Sol, por que não chamo logo esse intervalo de nascer do Sol, esse intervalo, de um nome? Eu vou dar um nome para esse intervalo, vou chamar de dia. E é isso, eu vou começar a contar agora os meus dias, em vez de contar agora os meus nasceres do Sol. Então eu já sei que o meu trigo demora 5 dias. 5 dias, tá bom, 5 dias para germinar. Gente, estou falando isso como exemplo, tá? Não sei se é isso ou se não é. Mas aí que tá, ó. Então você percebe, o ser humano começou a medir o tempo, criou divisões para o tempo, olha lá. Dia, por exemplo, é o intervalo entre um nascer do Sol e outro. Olha lá, lendo junto comigo aqui, ó. Na verdade, hoje a gente sabe, né, que o nascer do Sol, ele é consequência desse movimento, gente. O movimento de quê? Rotação da Terra, olha lá. Uma volta completa da Terra no próprio eixo. Então a Terra está girando no próprio eixo, ela demora um dia para fazer isso. E é esse movimento que faz com que a gente consiga ter essa noção de nascer do Sol, entende? Porque a Terra está girando, o Sol está parado lá. A Terra está girando, aí chega um momento em que virou, chegou aqui no Sol. Aí vai continuar virando e vai virar de costas e não vai ter Sol mais, entendeu? É isso, ó. Olha lá, o mês, por exemplo, é o intervalo entre a Lua nova e a Lua cheia. A gente sabe que as fases da Lua demoram mais ou menos ali um mês, não é isso? Então, ao longo dessas fases da Lua, a gente pode pensar também nas semanas, como se entre o ponto mais novo da Lua nova e o ponto mais minguante da Lua minguante demorasse uma semana, entende? E aí ela fosse indo mudando de uma fase para outra até chegar na Lua cheia de novo. E é quando se forma um mês, tá certo? E olha lá, o ano, ó, como eu já falei, o tempo que demora para o Sol aparecer de novo no ponto mais alto do céu. Ou, como a gente sabe, uma volta completa da Terra em torno do Sol, tá? Mas é isso, a gente só descobriu que a Terra está girando em torno do Sol há poucos anos atrás, né? 300, 400, 500 anos atrás. Antes a galera não sabia disso, não tinha essa certeza tão absoluta como a gente tem hoje, que a Terra está de fato girando em torno do Sol. Antes era mais uma especulação, às vezes as pessoas tentavam fazer uns cálculos, né? Mas não tinha como ver isso acontecer de fato. Hoje a gente tem como ver através dos telescópios e tudo mais. Do trigo, gente. Se a gente souber exatamente quanto tempo demora para o trigo germinar, vai ser muito mais fácil para mim. Por quê? Eu vou tacar a plantinha do trigo lá e vou esquecer ele lá. Eu já sei que demora 10 dias, entendeu? No máximo eu vou voltar assim regularmente para regar, né, para botar um adubo. Mas eu não vou precisar ficar lá toda hora esperando ele germinar, entendeu? Porque eu já sei que ele já vai germinar em 5 dias. Então eu estou ordenando a minha tarefa. Isso acontece com milhões de coisas, com tudo hoje basicamente. Todas as nossas ações são ordenadas assim, a gente mede o tempo das coisas, né? Eu tenho um tempo para fazer essa aula aqui para vocês. Eu tenho, né? A gente vai ficar tanto tempo em quarentena, a gente sabe disso porque a gente já deu um nome para esse tempo. São dias, são semanas, são meses. Isso aconteceu, gente, há muito tempo, começou a acontecer, né? Essa medida do tempo, há muito tempo, ó. Então, se tornou o quê? Uma convenção. Convenção, gente, eu já vou colocar a definição do dicionário para você aí. Significa substantivo feminino. Acordo sobre determinada atividade, assunto, etc.
que obedece a entendimentos prévios e normas baseadas na experiência recíproca. Aí tá, você não entendeu nada. Vou traduzir para você, galera. Experiência recíproca significa o quê? Uma experiência, né, algo que todo mundo está vivendo ali, está experimentando, né, os seres humanos estão experimentando. E é recíproco, ou seja, todo mundo compartilha essa experiência, todo mundo está vivendo isso, está percebendo junto, né? Que experiência recíproca é essa? É a experiência de ver o sol nascer todo dia. Todo mundo vê o sol nascer todo dia. Todo mundo viu a lua lá, não tem como negar isso. Está todo mundo vendo, todo mundo sabe que o sol nasce, que a lua tem fases, né? Então, todo mundo sabendo disso e todo mundo tendo essa necessidade de medir o tempo em comum, veio a convenção, se convencionou chamar o tempo dessa forma, né? E dividir o tempo dessa forma, né? Dizer que demora tanto tempo para fazer as coisas, um dia, um mês, que na verdade é o tempo que demora para o Sol nascer de novo, ou outra coisa qualquer como a rotação da Terra, entende, gente? Eu sei que é um pouco abstrato, parece um pouco imaginação essa coisa de tempo e tudo mais, mas é isso, não é difícil não, é só a gente... A convenção é uma criação dos seres humanos, porque é aquilo, o tempo em si, ele não é palpável, a gente não pode tocar no tempo. A gente imagina o tempo para facilitar, para a gente entender as coisas que já aconteceram. Porque, galera, o que existe de fato é o presente, o agora, o movimento. Lembra daquilo? Está tudo em movimento o tempo inteiro, está tudo se movimentando para lá e para cá. Você, por mais que você esteja aí parado na sua cadeira ou parada, pensando na aula, né? Achando que está parada, você está em movimento, porque dentro de você tem células se movimentando, tem ar entrando e saindo do seu corpo o tempo inteiro, né? E as coisas estão se movimentando o tempo todo. Então, o tempo é isso, o tempo é movimento, não é verdade? Só que para a gente não basta entender que o tempo é movimento, a gente tem que mensurar, medir e dividir o tempo, para a gente saber o quê? Que há tantos anos atrás aconteceu isso, que há tantos 1000 anos atrás o mundo mudou de tal forma. Entende, gente? É isso que faz a gente entender como que a gente chegou aqui hoje. E a gente precisa dizer isso mais claramente, para não ficar muito perdido, entendeu? A gente tem que falar, foi há tantos anos que aconteceu, tá? E aí, como existiram coisas que aconteceram que foram muito importantes, né, muito marcantes, essas coisas que se tornam os marcos temporais. As coisas que vão dividir o tempo da história. Ó, veja aqui que eu vou falar para vocês agora, ó. Mas a história não estuda o tempo cronológico. O tempo cronológico, como está aqui, ó. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês até agora é tempo físico, tempo cronológico. A história não estuda esse tempo. A história só utiliza esse tempo, tá? O que a história estuda então? Isso vai nos levar ao tempo histórico, não é isso? Eu não disse para vocês que a história é a ciência dos homens e das mulheres no tempo, galera. Então, eu não estou querendo estudar o tempo cronológico em si. Eu estou querendo estudar as mudanças, as ações, os atos desses homens e dessas mulheres ao longo do tempo. É isso que a história estuda, tá? Então, ó, o nosso tempo é o tempo histórico, que é o quê? Ó, vamos ler aí. Duração das transformações e mudanças que ocorrem na sociedade e na vida dos seres humanos, a partir da própria ação das pessoas durante as suas vidas. Vamos ler de novo, ó, que é uma frase longa. Ó. Duração das transformações e mudanças, ou seja, quanto tempo dura uma transformação, uma mudança que acontece na sociedade, né? Ou seja, duração das transformações e mudanças que ocorrem nas sociedades e na vida dos seres humanos, né? Quanto tempo dura essas transformações que estão ocorrendo na sociedade e na própria vida dos seres humanos? E essas transformações e mudanças ocorrem a partir de quê? A partir da própria ação dos seres humanos durante as suas vidas, entendeu? Então, ó, os seres humanos estão agindo, estão fazendo coisas, estão cortando madeira, estão trabalhando, estão andando de carro, estão vendo vídeo, estão estudando, estão fazendo coisas, né? Essas coisas que eles fazem geram transformações e mudanças na vida dele, na vida das pessoas que estão vivendo o mundo com ele e na sociedade inteira, entendeu? Então é isso. O tempo histórico é a gente estudar essas durações, né?
quanto tempo durou essas mudanças, quando elas aconteceram, né? Quanto tempo durou para que elas mudassem, houvessem rupturas, ou quanto tempo durou para que coisas acabassem ou coisas começassem. Vamos perceber isso, ó. Quanto tempo, afinal de contas, demorou, por exemplo, para o ser humano deixar de ser nômade e passar a ser sedentário, né? Hoje a gente sabe que, lembra que a gente estudou na evolução dos hominídeos, né? Que nós, como hominídeos, desde os nossos ancestrais mais antigos, o Australopithecus, a gente já existe há 4 milhões de anos na Terra. 4 milhões de anos, tá? Jesus Cristo, gente, nasceu há 2.000 anos. Pouco mais de 2.000 anos, 2020 anos, tá bom? Então, o ser humano, o hominídeo, o Australopithecus, existiu já há 4 milhões de anos, tá certo? A maior parte desses 4 milhões de anos a gente era nômade, não é isso? E a gente passou a ser sedentário há cerca de dos 10.000 anos atrás, né? Há poucos mil anos atrás. Então, galera, quanto tempo durou? Né? É o tempo histórico. Esse que é o tempo histórico, o tempo das mudanças, das transformações das relações humanas, tá? Olha lá, quanto tempo demorou para a gente formar as primeiras vilas, né? A gente não está deixando de ser nômade, a gente está parando de ficar andando na floresta sem rumo, né? A gente está formando agora vilas. E depois essas vilas vão virar cidades. E as cidades depois juntas vão formar países. Cara, isso demora anos para acontecer. Décadas, séculos, milênios, 1000 anos. É muito tempo que demora para essas coisas acontecerem. E esse, gente, é o tempo histórico, tá? Porque são mudanças de coisas que acontecem no espaço, na sociedade. É o tempo das mudanças dos seres humanos, tá? Vivendo as suas vidas, ó. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, da invenção da roda até a invenção do carro, por exemplo. A roda foi uma ferramenta, um instrumento simples, né, que facilitou muito a vida das pessoas, porque é muito mais fácil carregar algo numa estrutura que tem uma roda do que numa estrutura que tem um quadrado, na verdade, ali para ter atrito no chão. Você vai empurrar uma coisa que tem uma roda, é muito mais fácil. E aí, depois de muito tempo, milhares de anos, inventaram o carro, que é um negócio que você entra e você aperta um botão, empurra um pedal e sai andando, não é isso? Antigamente, quando era roda, você tinha que empurrar a roda ou puxar a roda, era muito diferente, tá? Quanto tempo durou isso tudo? O que aconteceu durante esse tempo todo? Como que se deu essa mudança? Como que a gente saiu da roda para o carro, né? A sociedade, quem fez isso, quem transformou a roda em carro, foi o ser humano, ele que fez isso. Nós aqui no mundo fizemos isso, transformando a natureza, entendeu? Olha lá, ó. Aí a gente também pode pensar em certos conceitos, por exemplo, um império romano, né? A gente não pensou nas cidades, nos países, existe um império. O império era um grande poder. A gente vai estudar ele ainda esse ano. Tem aquele trabalho, né? O Emanuel, a Renata, a Laura, na verdade, vão fazer esse trabalho comigo. Então, a gente fala sobre o Império Romano, que foi um império que dominou parte da Europa, do continente que a gente chama como Europa hoje, durante muito tempo. Eles eram dominantes ali, né? Eles foram dominantes ali durante quase 1000 anos. Então, eles ficaram lá. Como que eles conseguiram dominar aquela região? Como que eles chegaram ao poder lá? Quem eram eles? Como que eles se relacionavam, né? Quais as consequências desse domínio deles naquela região? O que a gente traz dessa herança deles até hoje? O que ficou pra gente do Império Romano hoje? Quanto tempo durou essas coisas, né? Qual a duração desses movimentos? Você vê, até hoje nós falamos de Império Romano. É uma longa duração, é um tempo histórico longo. O Império Romano existe, né? Existe como palavra, como ideia, há muito tempo. A gente conhece há muito tempo o Império Romano. Isso é tempo histórico, galera. A escravidão no Brasil, por exemplo, ó, muita gente já estava me perguntando sobre a escravidão aí na turma do 6º ano. A escravidão aconteceu no Brasil durante quase 400 anos, né? Foram 400 anos que aqui no Brasil pessoas eram escravizadas, pessoas principalmente negras vindas do continente africano, galera.
Então, essas pessoas eram trazidas para cá de uma forma terrível, que é um assunto que a gente vai estudar mais tarde, mas elas trabalhavam forçadas aqui. E isso aconteceu no Brasil durante 400 anos. Como que isso chegou a acontecer? O que aconteceu depois, né? O que a gente sente ainda hoje da escravidão aqui no Brasil? É um tempo histórico, galera. É um movimento de longa duração acontecendo, né? A escravidão, como algo legal, como algo permitido pela lei, acabou. Mas ainda tem consequências da escravidão no Brasil. A gente sabe disso. Mas são coisas que a gente vai estudar mais tarde. O que eu estou querendo dizer para você é isso, ó, o tempo histórico, né? Esses movimentos das transformações das relações humanas ao longo do tempo. Aí, ó, o capitalismo industrial. Então a gente precisa entender como isso surgiu, como que isso se formou na sociedade, né? De que forma, quais são os impactos dessas coisas pra gente. E é isso que o tempo histórico vai dizer. Então, olha lá, ó. Para facilitar o estudo da história, dividimos o tempo da humanidade em períodos separados por marcos importantes. Eu botei aí em vermelho, ó, revolucionários. Gente, lembra dos atos revolucionários, galera? Significa o quê? Atos ou mudanças que aconteceram na sociedade que revolucionaram o modo de viver das pessoas. A partir do acontecimento daquilo que aconteceu, seja lá o que for, que era muito importante. Dá o exemplo da roda. Quando surgiu a roda, é uma coisa revolucionária, porque mudou completamente a forma como as pessoas carregavam as coisas de um lugar para o outro. Isso facilitou as pessoas a levarem alimentos, transportarem outras pessoas, né? Coisas importantes para aquele momento, muito importantes para aquele momento, que a gente estava começando a se desenvolver como grupo, como sociedade. Então, se a gente está pensando em dividir o tempo passado, né, o tempo da história, para a gente poder entender as mudanças, quanto tempo durou as coisas, para a gente entender como a gente chegou até aqui hoje, se a gente está querendo dividir esse tempo, é por isso, é para facilitar o estudo da história, e a gente divide através desses marcos, tá? E a gente vai falar um pouco desses marcos depois, mais para frente, mas por enquanto vamos ver então essa linha do tempo aí, que é a linha do tempo que a gente vai passar a estudar daqui para frente, galera. De cara, você começa vendo aqui, eu vou botar até o mouse para facilitar, ó. Pré-história, tá? Pré-história acontece até aqui, ó, o ano 4000 antes de Cristo, tá? É isso, ó. Pré-história é o que diz essa linha do tempo aqui. A gente vai ver que tem algumas questões sobre isso, mas vamos deixar para ver um pouco mais para frente. Aí, ó, era quando não tinha escrita, né? A gente bota aqui 4000 anos, que é antes da escrita. Ou seja, durante a maior parte do tempo do ser humano, ainda não tinha o que a gente chama de escrita, tá? Vamos discutir isso mais tarde, mas, ó, vamos continuar aqui na linha do tempo da história. Você vem aqui 4000 anos antes de Cristo, aí eu coloquei aqui o nascimento de Cristo, né, que é a data que divide tudo, e aqui o ano de 476 depois de Cristo, tá vendo? Que é o fim do Império Romano do Ocidente. Olha lá. Esse marco aqui, quando o Império Romano do Ocidente acaba, a gente chama de final da Idade Antiga, tá vendo? Ou seja, a Idade Antiga, olha a Idade Antiga aqui, ó, ela vai de 4000 a.C. até 476 depois de Cristo. Quando começa o quê? A Idade Média. Olha lá, a gente está pensando então em dividir o tempo mesmo, ó, dividir o tempo, a linha do tempo, para a gente entender por quê que a gente chama isso aqui de Idade Antiga. É porque durante esse momento, os povos que viviam naquele momento, as sociedades, as pessoas, compartilhavam modos de viver parecidos, né? Todo mundo estava vivendo parecidamente ali naquela região que a gente estuda. Por isso que a gente chama de Idade Antiga, não é isso? Aconteceu uma grande mudança, que foi o quê? O fim do Império Romano, e aí começou a Idade Média. Então é assim, ó. O Império Romano começou a se desenvolver na Idade Antiga. Ele chegou no auge, ele dominou quase todo mundo conhecido naquela época por eles, né? Que era o quê? Basicamente o continente europeu inteiro, que a gente conhece hoje. Eles eram donos daquilo ali tudo. Chegou um momento que eles acabaram. Olha que revolucionário é isso.
Quando acaba o Império Romano, o que vai virar aquilo tudo então? Vai se fragmentar, vai dividir tudo, cada um vai ficar com um pedaço, então vai virar uma loucura. É aí que começa a Idade Média, galera. Percebe a mudança no tempo aí e a divisão no tempo? Olha lá, a Idade Média vai durar até 1453 depois de Cristo. Então você vê, ó, quase 1000 anos se passaram. Por que a gente chama de Idade Média? De novo, um tempo em que coisas parecidas estavam acontecendo em toda aquela região da Europa. Os povos estavam se desenvolvendo num ritmo parecido, né? Uma evolução parecida, as coisas estavam acontecendo nesses termos ali. Até que em 1483 esse fato acontece, ó, tomada de Constantinopla, galera. Constantinopla era a cidade do Império Romano do Oriente. Era uma parte do Império Romano que ainda continua existindo, só que era lá no Oriente, chamado também de Império Bizantino. Quando esse império acaba no Oriente, a gente chama o fim da Idade Média, galera. Por quê? Vai começar então a Idade Moderna, beleza? Que vai durar até 1789. Olha lá, quando tem a Revolução Francesa, uma revolução que acontece lá na França e muda completamente a vida das pessoas, né? O modo como os governos vão ser organizados. Não tanto assim a vida das pessoas que estão vivendo no seu dia a dia, porque de fato, galera, o que a gente precisa entender é o seguinte: o Império Romano acabou, Constantinopla foi tomada, teve a Revolução Francesa, e as pessoas que estavam vivendo a vida delas quando isso aconteceu, para elas não mudou muito não, elas continuaram vivendo ali o dia a dia delas. Essas transformações elas vão ser sentidas mesmo com o passar dos anos, gente, com o passar dos anos. Não é de uma hora para outra que a sociedade sente o impacto dessas grandes mudanças. Por isso que essas marcações que a gente está vendo aqui são feitas muito depois que elas acontecem, né? Por exemplo, quando o Império Romano do Ocidente acabou, eles naquela época, eles não falavam, estamos terminando aqui a Idade Antiga, hein? Tá começando a Idade Média agora, fique ligado. Não tinha isso não, galera. Eles nem sabiam o que era a Idade Antiga, eles viviam em outro tempo, tá? Essa marcação a gente faz hoje, porque hoje a gente já estudou isso, a gente sabe como as coisas aconteceram e pra gente parece, né, interessante, parece entendível dividir dessa forma, né? Porque a gente sabe que de fato o Império Romano, quando ele acabou, gerou muitas mudanças com o tempo, mas aquelas pessoas que estavam vivendo naquele dia lá que acabou, não significou muita coisa. No máximo, os reis, né, os grandes poderosos que tinham a sua vida política, esses sim talvez tivessem sentido um pouco mais, porque eles tiveram que mudar um pouco o seu hábito de vida, tiveram que fazer coisas um pouco diferentes. As pessoas foram sentindo aos poucos essa transformação. Tá, gente? E a gente chega aqui no final, ó, nos dias atuais, 2020, desde 1789, quando foi a Revolução Francesa, até hoje é o que a gente chama de idade contemporânea, galera. Idade contemporânea é o quê? Quando a gente fala essa palavra contemporâneo, o que significa isso? Que é do mesmo tempo. Então a idade contemporânea é como se fosse a idade do nosso tempo, um tempo nosso. Então, olha lá, a idade contemporânea é até os dias de hoje. Mas aí, vamos perceber então aquelas questõezinhas que eu tinha dito que tinha sobre isso tudo, ó. Algumas questões. Pré-história. E os povos ágrafos, ou seja, aqueles povos sem escrita? Se eu estou falando que a pré-história é todo o período da humanidade que acontece antes da invenção da escrita, a gente sabe que existem povos, né, que ainda existem que não tem escrita, né? São povos que não têm uma forma de escrita, letra, palavras, não tem isso. Eles se comunicam de outra forma. Eles vivem na pré-história, né? Que ideia é essa, então, né? Essa, gente, é uma questão. A gente sabe que isso é um certo erro, mas acontece que acabou que durante muito tempo a gente dividiu assim e virou um consenso, não é isso? Falar dessa forma. Mas é muito importante perceber que a história acontece sempre, desde que haja o ser humano na Terra, desde que exista alguém vivendo, um ser humano, uma pessoa, uma mulher, um homem vivendo na Terra, vai ter história, porque esse cara está fazendo coisas. Por que a gente fala que tem a pré-história, né? Por que a gente classifica como pré-história antes da escrita?
Porque para nós, para os historiadores que trabalhamos com os documentos históricos, com as fontes materiais históricas, a escrita foi muito importante. Porque foi quando a gente começou a ter como registrar escritamente, né, as coisas que aconteciam. E esses registros que a gente consegue achar até hoje é o que faz com que a gente saiba o que aconteceu no passado. Antes da escrita, como que a gente sabia? Através dos vestígios materiais, né? Ou das pinturas, de outras formas de linguagem. Lembra que lá na primeira aula a gente falou das linguagens? É isso, outras formas. Só que a escrita foi muito importante para os historiadores, porque ela facilitou o entendimento. Você numa frase escrita, seja com letras como a gente entende hoje, ou com outros tipos, outros formatos e símbolos, mesmo assim, é uma frase, né? Uma estrutura parecida que está dizendo uma ideia, um raciocínio, é como se a pessoa daquele tempo estivesse falando com a gente, galera. Isso que é muito louco, percebe isso? Ele estava falando, ele estava escrevendo o pensamento dele no papel. Olha que louco, por isso que a escrita é tão importante e a gente se habituou a taxar a história dessa forma, de pré-história, a história que acontece antes da escrita. Mas no fundo a gente sabe que sempre teve história, gente. Sempre teve seres humanos fazendo coisas, transformando a natureza e se relacionando. Beleza? Outra questão aí importante, ó. Essas marcações. O que a gente falou até agora? Né? Império Romano, Revolução Francesa. Roma fica onde? Na Itália. França fica onde? Na Europa. Não é isso? Tomada de Constantinopla. Sabe onde é Constantinopla? É lá na Turquia. Então, galera, toda a história que a gente estuda hoje aconteceu na Europa, basicamente. A gente estuda a história da Europa. Isso é muito importante você perceber que, ao mesmo tempo, o mundo também existia naquele momento. Só que por que as marcações do nosso tempo são marcações da história da Europa? Porque nós somos um país que é fruto do desenvolvimento dos países europeus. Nós fomos colonizados por Portugal, que é um país europeu. Portugal sim viveu todo esse processo lá, né? Porque ele é um país da Europa. Portugal, há muito tempo atrás, sabe o que era? Era uma província do Império Romano, né? Uma província do Império Romano, era Portugal. Ou seja, eles eram dessa história e eles passaram essa história pra gente. Por isso que as marcações do tempo, na linha do tempo, na idade dos homens e das mulheres, é uma marcação com essas coisas que aconteceram na história europeia, principalmente. E aí eu botei, o que importa para mim não importa para ele e vice-versa. Por quê? Por exemplo, gente, se a gente pensar, por exemplo, na Idade Média, né, no final do Império Romano, por exemplo, lá no ano 400, 500, no ano 1000 até. A gente sabe que na Europa estava acontecendo a Idade Média, estava acontecendo aquelas coisas. Só que aqui na América, aqui no Brasil, tinham outras coisas acontecendo. O que estava acontecendo aqui na América? Tinham os maias, tinham os astecas, tinham os incas, grandes impérios constituídos. Esses impérios já tinham um grande poder, né? Nessa região aqui. Eles comercializavam, eles trocavam mercadorias, eles guerreavam, eles tinham as suas próprias religiões, não é isso? Eles construíam templos, deixavam coisas escritas nesses templos, eles tinham rituais sagrados. E aí chegou um momento que os europeus chegaram aqui e houve esse choque de civilizações, esse choque, né, de culturas. E uma cultura acabou dominando a outra. A cultura que perdeu foi a que morava aqui na América, né? Os maias, os incas, os astecas. Também tinha o pessoal que morava aqui no Brasil, que antes de ser descoberto por Portugal, era aqui o Brasil, né? Tinha o quê? Os tupinambás, as índios, tamoios, né? O pessoal, os nativos que moravam nessa região. Eram comunidades indígenas, né? Que viviam em aldeias, em grandes aglomerações, né? Ainda muitos caçadores, muitos coletores, mas a gente não tem muitos vestígios dessas comunidades, porque elas não deixaram coisas escritas. E depois do massacre que aconteceu, com a chegada dos portugueses e dos europeus, não sobrou muito material para a gente ter acesso. Sobrou aquelas coisas que os arqueólogos vêm achando, né? E também a própria cultura
oral dessas pessoas, que é muito importante, que a gente pode ter até hoje, de alguns povos que ainda existem isolados no Brasil. E é muito importante a gente perceber hoje, já que eu estou falando disso, né, dar esse alerta para vocês, que é muito importante a gente valorizar essas culturas indígenas que existem hoje ainda no Brasil. Porque antes, há 500 anos atrás, eram eles que estavam morando aqui, eram só eles que estavam morando aqui. E eles foram massacrados, dizimados. Hoje ainda sobram poucos deles que preservam essa história passada de geração em geração, do nosso tempo, do nosso lugar, da terra do Brasil, né? Das florestas, da Amazônia, da Mata Atlântica. Florestas que são a floresta do nosso território. Esses povos estavam aqui e eles preservam essa história até hoje. Hoje, poucos deles sobraram. E existe gente ainda que quer tirar a terra deles. Então, tome cuidado com isso, gente. A gente precisa proteger essas pessoas, né? Proteger essa cultura que também é nossa, né? É uma cultura que formou a nossa identidade ao longo do tempo. Era isso que eu queria falar com vocês, né? Esse terminou a aula de hoje. Nas próximas aulas, então, a gente vai começar a ver essas idades aqui, ó. Quando a gente fala aqui, cadê? Onde está o... A gente vai ver aqui nas próximas aulas. A gente vai começar a dividir, então, né, a pré-história. Vai ter a idade da pedra lascada, da pedra polida, a idade dos metais, até chegar à idade antiga. A gente vai ver que grupos eram esses que viviam nessas idades aí, o que eles faziam, como que essas coisas foram se transformando, beleza? Mas aí na próxima aula a gente vai ver isso junto. E por enquanto deixo aí o exercício para você, dar um pause aí para você copiar tudinho e fazer pra gente corrigir na próxima aula, tranquilo? Forte abraço, lavem bem as mãos, mantenham-se isolados e vamos juntos vencer aí o coronavírus. Um forte abraço, gente. Valeu!